Você escolher, isso não só a Juliane já cometeu, eu cometi também, ela sabe disso no início da minha carreira, e é um erro que agora a gente está apontando para que vocês não cometam, porque não é sobre você. Se você achar que é sobre você, eu já cheguei a tomar remédio de pressão alta, eu não tenho pressão alta. Eu cheguei a tomar remédio de pressão alta no júri, porque o promotor estava me desestabilizando. Não é sobre você. Se você levar isso pro pessoal, acabou, você perdeu a audiência, você perdeu o julgamento, você perdeu o caso. É impressionante, gente. Nós já erramos por vocês. Não cometa esse mesmo erro. É por isso que é importante isso. Eu sempre falo que esses cursos que são muito práticos, eles são mais importantes até do que tu saber o que está no artigo tal, porque isso te dá uma experiência que às vezes é ruim, que tu não precisa ter para poder não errar na tua caminhada. Obrigada, é isso, amor. Muito bem, minha amiga. Aplausos para ela. Prática. É isso que a gente quer dar para vocês aqui. Prática do início ao fim desse curso. É prática. Casos práticos, depoimentos. A gente tem que ver o que você aprendeu na faculdade pode ser aplicado lá fora. Pode ser aplicado lá fora. Como é que as pessoas estão aplicando? Isso daqui não tem preço, gente. Isso aqui é imprecificável, que vocês estão aprendendo aqui no dia de hoje. Aproveitem todos os detalhes, não esqueçam de anotar tudo. Eu não preciso pedir, anotem. Vocês têm que estar ligados. Vamos falar agora sobre a linguagem. Linguagem verbal e a não verbal. Linguagem verbal. Escolha palavras claras, técnicas quando necessário. Por que eu digo técnicas quando necessário? Porque não é a todo momento que você vai utilizar linguagem técnica, em especial para quando você for falar com seu cliente, por exemplo, que ele não vai entender. Quando necessário, mas evite juridiquês excessivo. O juridiquês excessivo, se você for analisar de um ponto de vista da comunicação, ele é floreio, e o floreio não é assertivo. Então, cuidado com um juridiquês excessivo na hora de você passar a mensagem. Não é para não utilizar o juridiquês, porque o juridiquês, aspas aí, é uma forma de se comunicar técnica dentro do âmbito jurídico. Mas os excessos não são legais. A pessoa pode pensar que você não entende daquilo. Eu já vi gente, estagiário, querendo dar aula para magistrada. Vira chacota. O estagiário quer falar o juridiquês com o juiz. Vira chacota. Depois, nos corredores, ele chama o oficial de justiça. Vem cá, qual aquele estagiário, ele pensa que ele é o Alexandre de Moraes, É assim. Então, tudo em excesso é ruim. Tudo em excesso é ruim. Use palavras estratégicas. Eu tinha muito palavras e frases prontas. Lembra? Como eu falei para o Marcos agora, em outro exemplo, eu vou falar para vocês agora. Nós somos frutos de experiências que nós vivemos, observamos e experimentamos. Eu anotava tudo. Eu tinha no celular, já tinha o WhatsApp da minha época, que eu não sou tão velho assim. E eu tinha o grupo do Eu, que se eu visse uma frase de efeito, uma frase de impacto, algo ali que eu visse que eu podia usar como ferramenta de persuasão, eu anotava. E somava isso na minha fala. E criava o meu jeito. Eu me lembro que eu tive uma frase, por exemplo, do Lauria, que foi meu professor, que ele dizia que a denúncia, a acusação, ela tinha que ser igual o voo da águia, preciso, certeiro, não pode ter titubeios. E ele falava assim, e a denúncia hoje aqui, a acusação está igual o voo do morcego, perambulando, não sabe para onde vai, a gente não sabe onde vai pousar, aonde ela parar, parou, e não é assim. Cara, e por que tu não está anotando, Menudo? Eu acabei de falar uma frase de impacto, eu anotava, pá, estava lá, chegava na hora da minha fala, eu iniciava a minha fala e jogava a frase de efeito. A outra frase lá, de Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covarde, frase de Sobral Pinto. Se o promotor viesse para cima de mim, eu nunca fui de começar a briga, mas eu adorava quando o promotor começava, porque aí me dava aso para eu rebater. E aí ele gritava em cima de mim, eu falava, doutor, a advocacia não é profissão para covarde, quem falou isso não fui eu, foi Sobral Pinto. Falava. E assim a gente ia construindo frases, palavras estratégicas. A gente já vai pegando isso daí, já vai gravando
na memória, para a gente utilizar no momento certo, porque às vezes a gente está sob pressão, mas a gente gravou isso, gravou no sentido de aprender, decorar não é segredo de nada, só para fracasso. Eu decorei aquilo ali, aprendi, e aí no momento certo eu utilizo. Mas eu tenho que ter vocabulário, eu tenho que ter experiências, eu tenho que ter assistido os advogados experientes, que é o que vocês estão vendo aqui hoje, eu tenho que ter feito cursos, eu tenho que ter participado de eventos jurídicos para ter conversas de alto nível, para eu absorver aquelas palavras. Tudo isso eu vou formando aqui o meu vocabulário jurídico, as minhas frases de efeito, as minhas frases de impacto. Frase do Dr. Humberto Bulhosa, está gravado aqui, então fica a minha homenagem para ele. Ele falava assim, que o advogado ele tinha que ter a força do carvalho e a malemolência do bambu. Ele tinha que ter a humildade do escravo e a altivez do príncipe. Ele falava que o advogado ele tem que ter a ferocidade do leão e a mansetude de um carneiro. O advogado ele tem que ser rápido como um raio e ele tem que ter a persistência da gota d'água. O advogado tem que saber avançar, ele tem que saber recuar, ele tem que saber estar nos locais certos. É assim que o advogado tem que ser. Não é top? Fiquei todo arrepiado, lembrei quando eu era advogado. Não é? Isso daí são frases de impacto, frases de efeito, reflexivas que a gente conecta. Lembra que a gente tem que chegar nessa conexão para a gente conseguir persuadir melhor? Então, tudo isso a gente leva em consideração. E outra frase também, muito boa que eu usava para ele, quando eu fazia meus cumprimentos iniciais, eu falava, excelências, hoje aqui eu não sou Israel. Hoje aqui eu não sou advogado. Hoje aqui eu sou a defesa, hoje eu sou a personificação dos direitos e garantias do seu fulano de tal. Eu sou aqui a voz, enquanto a deusa da justiça o cala com uma mordaça. Eu sou a sua voz, eu sou ele aqui nesse plenário. Isso eu no júri. Eu vou fazer isso dali numa audiência? Não, porque cada momento é um momento. Eu posso fazer isso numa defesa no tribunal? Posso. Ser mais firme, um discurso mais emocional? Posso. Mais apaixonado? Posso. Mas tem que ser mais contido. Na audiência é uma linguagem técnica, tem promotor, tem juiz, ou em uma causa civil tem o outro advogado, é algo mais técnico, é algo mais contido, não precisa de tanta paixão, mas isso você tem que sentir. Qual é o cenário que você está inserido? Vamos lá. Pausas estratégicas. Fale pausado, gente. Falar acelerado, já te passa a palavra, Marcos? Falar acelerado não é sinônimo de eficiência. Quem fala rápido não é sinônimo de eficiência. Vocês vão ver que no mundo jurídico, vocês têm tempo de fala. No júri você tem 1h30. Em uma defesa, no tribunal, uma defesa oral, você tem 15 minutos. Dentro de uma alegação final, você tem 20 minutos. E 20 minutos é muito tempo. Você pode ter certeza. No júri, talvez, seja até muito 1h30. Mas 20 minutos para uma alegações finais, dentro de uma audiência civil, trabalhista ou penal, é muito tempo. Você não precisa falar de forma acelerada. Use pausas estratégicas. A pausa ela pode ser reflexiva, a pausa ela pode ser emotiva. Você pode utilizar uma pergunta retórica. Sabe o que é pergunta retórica? É aquela que você já sabe a resposta. É aquela que você responde em seguida. É como se eu estivesse perguntando aqui hoje, e o que é justiça hoje, excelência? Justiça é isso. Eu faço a pergunta retórica, que é para todo mundo refletir, em seguida eu respondo. E eu posso utilizar isso de forma pausada, para respirar, uma pausa intencional. Lembra que a gente tem que ser intencional em todos os momentos? Então eu posso usar uma pausa intencional para gerar reflexão. Eu posso usar isso na técnica de storytelling que a gente vai ver hoje. Eu vou humanizar o meu discurso. Hoje o que está sendo julgado aqui é o seu Alex Chaves. Alex Chaves, trabalhador, criança que nasceu e se criou aqui em Altamira, querido por todos, por toda a comunidade altamirense, e hoje foi injustamente acusado de furto. Será que é crime matar a fome de uma criança? Pergunta retórica. Será que é crime matar a fome de uma criança? Porque é isso que o Alex fez.
E se for para o condenar, porque ele matou a fome dos seus filhos, Excelência, eu nada mais tenho que fazer. Condene. Humanizando Alex.